Olá, deusas e deusos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga, e hoje nós vamos falar de um momento super especial, onde você vai ter a oportunidade de mostrar o que você aprendeu sobre relacionamentos e poder pessoal. Hoje eu vou falar sobre o último eclipse do ano, que acontece no dia 2 de outubro, então se você quer entender melhor essa energia, vem comigo e fica até o final do vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí em plena temporada de eclipses. Espero que o eclipse aí do dia 17 de setembro trouxe muitas novidades, muitas coisas interessantes, porque mesmo sendo um eclipse lunar, ele foi um eclipse com o nó do norte. Então o nó do norte fala do futuro, então ele abriu algumas novidades. E agora a gente tem um eclipse solar, que é uma lua nova, com o nó do sul, então é algo do passado indo embora para a gente poder começar um novo ciclo. E esse eclipse ele é tão especial porque ele é o último eclipse do eixo Áries-Libra. Então desde o dia 23 de julho de 2023 a gente estava aprendendo a lidar com esse eixo que trouxe muito sobre as questões do nosso poder pessoal, da nossa autoestima, da nossa capacidade de ser o protagonista da nossa vida e também a questão de equilíbrio e justiça dos relacionamentos. Então muitas pessoas passaram durante esse período por momentos de ajustes importantes, ou conheceram uma pessoa nova, ou fizeram algumas modificações importantes no relacionamento que elas estavam, às vezes até um término, ou novos acordos, e também todo mundo foi em direção ao novo na vida pessoal, profissional, familiar. Então a gente está trabalhando esse eixo, e agora dia 2 é o último eclipse, e não é que o eixo vai mudar ainda, porque ele permanece em Áries e Libra até o dia 11 de janeiro, então a gente tem mais esses meses para estar trabalhando esses temas, mas esse é o último eclipse, então o ápice da energia acontece no dia 2 de outubro e a gente faz essa finalização dos temas e por isso que é tão importante nesse momento a gente colocar no mundo, a gente mostrar aquilo que a gente realmente aprendeu sobre nós mesmos e os relacionamentos. E eu sinto que é um momento de uma prova de fogo, onde a gente vai ser testado para colocar em prática tudo que a gente trabalhou durante esse período. E é um momento super interessante porque a regente do eclipse, ela está no signo profundo de Escorpião. Então a gente vai ter que olhar para algumas sombras, a gente vai ter que olhar para algumas coisas que estão escondidas, ocultas, aquilo que não está tão confortável, para fazer os ajustes necessários. Então vamos entender melhor a energia desse momento. Eu coloquei para vocês aqui um mapa do eclipse, que é no dia 2 de outubro, às 15h49 no horário de Brasília, e o Sol e a Lua eles se encontram aos 10 graus de Libra. Libra fala sobre equilíbrio, ele é a balança, né? Os nossos amigos portugueses chamam Libra de balança, e ela que faz a gente pesar, né, os prós e os contras, pesar muito bem a causa, a consequência e tudo mais. Então a gente está no momento de buscar o equilíbrio e de fazer escolhas. Libra é muito sobre isso, é entender que cada escolha é uma consequência e a gente tem que ponderar muito bem antes de sair agindo por aí. E a gente está num momento de realmente uma reflexão profunda do que não anda equilibrado na nossa vida, o que a gente precisa fazer de ajustes. E eu sinto que esse eclipse ele vem agora para trazer a gente com novos conhecimentos para colocar isso em prática e realmente conseguir fazer esses ajustes necessários. Eu falo isso porque a gente tem Mercúrio juntinho com o Sol e a Lua. Então o Mercúrio que fala sobre a nossa comunicação, mas também sobre a nossa visão de mundo, a forma com que a gente enxerga a realidade. Então, estando em Libra, ajuda a gente a ser diplomático, buscar a justiça acima de todas as coisas e conseguir, né, fazer acordos de uma maneira muito eficiente. Então, é um momento sim de olhar profundamente, de ver o que não está equilibrado, mas a gente vai ter ao nosso favor a nossa comunicação para realmente fazer os ajustes necessários. Juntinho com o Sol e a Lua, nós também temos Lilith, Lua Negra Lilith, falando para olhar justamente para as sombras, para aquilo que não está equilibrado. Também mostra aquilo que a gente tem empurrado com a barriga para não entrar em desequilíbrio, desacordo, em alguma discussão. Então agora é o momento de olhar para isso, para que um equilíbrio verdadeiro e que possa ser durável e estável, possa agora acontecer. Então é um momento bem importante para olhar para aquilo que a gente considera justo, para o nosso senso de justiça, confiar muito também no nosso instinto, né? Porque a gente tem uma balança interna, a gente tem a nossa bússola, o nosso senso de justiça interno. Então é um momento de confiar nisso e entender que aquilo que está incomodando, aquilo que está desconfortável, precisa ser olhado, precisa ser conversado, precisa ser trazido, né, para uma conversa, olhado agora
com um olhar de carinho, de acolhimento, para que isso possa, sim, ser resolvido. Então a gente está num momento muito legal mesmo para resolver algumas coisas, para fazer ajustes necessários, e também a Lilith aqui fala que se a gente não conseguir resolver, às vezes é o momento de dar um fim nessa situação, nessa relação, ou seja lá o que seja que não esteja equilibrado. E é um momento muito, muito interessante porque a gente tem agora um grande trígono de água. Lembram lá no eclipse do dia 17 que a gente tinha um grande trígono de terra? Então falava sobre manifestações físicas. Então, agora a gente tem um grande trígono de água que fala sobre a força das emoções, o poder da nossa intuição. Isso porque a Vênus, que está em Escorpião, faz um contato super harmonioso com Saturno em Peixes e Marte em Câncer. Então a gente está num momento que pode com certeza confiar no nosso instinto, na nossa intuição. A água, né, 70% do corpo é água, então a gente tem esse poder nesse momento de olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções e ter insights poderosos que nos ajudem a resolver esses conflitos, resolver esse lugar que precisa de mais equilíbrio da nossa vida. E quem que vai sentir mais forte essa energia? Todo mundo que tiver planetas ou posicionamentos importantes em Libra, Áries, Capricórnio e Câncer. Então a gente vai sentir, né, todos nós essa energia, mas se você tem planetas importantes ali entre os 5 até 15 graus desses signos, você vai sentir de uma maneira mais efetiva. E como os eclipses eles são acontecimentos de grande duração, né, a gente vai sentir os efeitos desses eclipses em 6 meses ou mais. Então, para mim é bem importante que a gente esteja fazendo esse processo de preparação. E eu criei com vocês um grupo do eclipse lunar e agora eu vou fazer isso no eclipse solar. Então, se você quiser participar, vou deixar aqui o formulário, daí vou chamar vocês. E ali vocês vão ter uma aula super especial, uma aula fechada que vai ser gratuita. E também vou mandar uma meditação para ajudar vocês nesse processo. Então, se você quer participar, já preenche o formulário. E a gente vai fazer juntos esse processo de preparação e sintonização para realmente soltar aquilo que não serve mais às nossas vidas e se abrir para algo completamente novo que já está chegando. E esse eclipse ele acontece com uma estrela fixa, que é Vinda Meatrix, que ela é a fazedor de viúvos. E ela fala sobre finalizações de relacionamento. Então pode ser que uma pessoa famosa, proeminente, fique viúva ou viúva, e que a gente, né, saiba disso coletivamente, ou também fala de finalização de relacionamentos que não estão indo bem, que não estão equilibrados. Então pode ser que a nível coletivo a gente também tenha bastante desses temas acontecendo. E esse eclipse ele faz parte do ciclo Saros 144, que também começa ali em 1738 dessa vez, e fala sobre mudanças importantes no poder. Então, o eclipse lunar ele fala mais sobre o povo, sobre as emoções, e o eclipse solar mais sobre as figuras de autoridade, sobre os governos, sobre pessoas proeminentes. Então pode ser que a gente veja essas pessoas passando por alguma mudança ou o próprio sistema. E a gente está vivendo uma eleição bem conturbada, com personagens assim, caricaturais, então pode ser que a gente tenha aí mais desenrolado esses acontecimentos. Mas também pode ser que a gente tenha alguma novidade, alguma mudança em alguma instituição de poder. Então, vamos ver o que isso vai ativar. Lembrando que o eclipse, ele vai, né, não acontece tudo no dia 2, mas ele vai sendo ativado nos próximos meses. Então, é um momento bem poderoso. Também pode ser que a gente tenha alguma notícia de algum evento climático extremado, porque o eclipse, ele faz uma quadratura entre as Ceres, que é a deusa da colheita, da natureza. Então pode ser que é um momento aí de extremos da natureza, e a gente já vem vivendo isso, e pode ser que esse eclipse ele traga algo em maior escala. E também aqui a gente tem o Marte numa posição desafiadora com o eclipse, o Marte em Câncer querendo proteger, querendo segurar, e o eclipse querendo essa busca pelo equilíbrio. Então algumas situações que já estão em conflito, estão desequilibradas, pode ser que isso aconteça ou uma mudança ali de polaridades, ou um novo conflito aí dentro do que está acontecendo. Mas, de novo, a gente precisa olhar para aquilo que está se desenrolando, que é justamente para a gente entender se a gente aprendeu sobre o nosso poder pessoal e habilidade de fazer relacionamentos equilibrados, relacionamentos que sirvam a todo mundo, que sejam justos. Então é um momento bem legal para você, olhar para dentro, fazer o teu processo e olhar para a tua vida também, ver o que precisa ser ajustado. E eu tirei cartas para esse eclipse, então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a energia que apareceu nas cartas. Então, saiu como energia principal do eclipse um Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele fala muito sobre o ímpeto, né? O Cavaleiro é muito sobre a energia da ação, todos os cavaleiros são de fogo, e o Paus é o elemento fogo. Então aqui tem uma energia muito de rapidez, de ação, de ir atrás do que a gente quer, de velocidade.
Então, a gente já sabe que esse eclipse vai trazer tudo isso, uma energia de movimento muito forte que vai aí sacudir as estruturas e ninguém vai ficar no mesmo lugar que estava. E o que saiu como melhor atitude é um 2 de espadas, que é uma carta já que pede que a gente reflita, não tome nenhuma decisão precipitada, não deixe que essa energia intensa e essa velocidade toda que o eclipse está trazendo atropele a gente e nos impulsione a reagir. Aqui está pedindo que a gente tenha ali, né, esse tempo de reflexão maior, esse olhar para dentro, esse ponderar as nossas escolhas, ponderar a consequência de cada coisa e aí sim tomar uma decisão, escolher algo que realmente faça sentido, que realmente venha do nosso interior e não sim de uma reação, né, a algo que está acontecendo, porque aqui com essa energia do eclipse de um cavaleiro de paus indica que muita coisa vai acontecer, muita velocidade, é muita coisa ao mesmo tempo, então para não ser tomado por essa energia, a melhor atitude é um 2 de espadas. E aquilo que a gente deve evitar, saiu um rei de paus. O rei de paus é aquele cara que sabe, né, que põe o pau na mesa, que decide, e é justamente aquilo que a gente deve evitar no momento. E o rei, ele tem essa postura autoritária, né, que quer que valha aquilo que ele está querendo, aquilo que ele está dizendo. Então, é para a gente evitar impor a nossa opinião, evitar impor a nossa decisão às outras pessoas. Né? Como Libra fala muito da diplomacia, do equilíbrio, essa energia não vai ajudar em nada aquilo que a gente está vivendo. Então, evite impor, evite se colocar numa posição de autoridade, né, autocrática, extrema, e colocar algo, né, de cima para baixo, vertical para os outros, porque é o momento justamente de a gente buscar acordos e buscar o equilíbrio. Então, achei muito interessante essas cartas e esse lembrete que a gente está nesse momento para realmente refletir e usar aquilo que a gente aprendeu, se conectar com a nossa sabedoria interior e não deixar que esse movimento todo, que essa energia toda, assim, né, arrebate a gente e quando a gente vê, a gente já agiu. Então, é um momento, né, lembrando, a nível energético, é um momento de instabilidade. O campo eletromagnético da Terra, ele tá mais instável. Também a gente tem um cometa super importante passando, que eu tô fazendo algumas pesquisas ainda até para apresentar essa energia melhor para você do ponto de vista astrológico. Mas, com certeza, cometas vêm de lugares longínquos no nosso sistema solar. Então, isso traz energias totalmente diferentes aqui perto do nosso planeta. Então, a gente está passando num momento de mudanças, de transformações, de aceleração. Então, evitar também, né, querer ser levado por isso e não fazer o nosso processo de interiorizar, levar, né, um tempo maior para tomar decisões melhores. Então, eu espero que alguma coisa que eu tenha falado te ajude a navegar nesse momento. Deixo de novo aí o convite para a gente fazer parte juntos do movimento de preparação para o eclipse. Se você ainda não deu um like no vídeo, já deixa o seu joinha aqui que me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode se beneficiar com essas informações e ativa o sininho para você ser notificado assim que tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada pela parceria, eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.